Veja, Sidney, não é papel de um deputado federal utilizar as rádios e as redes sociais para gerar conflitos dentro de um governo, de conflitos sociais. Assim como também as relações, né, institucionais. O deputado, ele é um representante do povo, ele tem que falar a verdade com o seu povo, né? Principalmente quando ele está direcionando a uma região seridó, onde é exatamente o conflito que eles estão querendo provocar. Então, o deputado Girão, no vídeo, ele mesmo diz que quer atropelar o governo, atropelar o Estado. Isso não é muito estranho, isso. Não é um papel do deputado fazer isso. Mas vamos lá. O que é que ocorreu na barragem Passagem das Traíras, para a gente trazer aqui a verdade dos fatos para a população da qual me conhece e me acompanha o trabalho que a gente vem fazendo. O governo anterior, do qual o deputado ele apoiou, né, ele contratou uma empresa e não honrou o compromisso de fazer o pagamento dessa empresa para fazer os projetos da Passagem das Traíras. A governadora Fátima Bezerra, logo no início do governo, nós iniciamos esse trabalho de elaboração do projeto. E o ministro anterior, que é Gustavo Canuto, ele assegurou e assinou um convênio para que a gente pudesse fazer a reforma da barragem. Até aí estava tudo muito bem. E nós fomos aí na rádio, logo no início do ano, e parabenizando a vinda de um ministro do Estado, né, o ministro Rogério Marinho, porque sabíamos que, por ser um ministro do Estado, ele ia facilitar as coisas para o governo do ponto de vista de executar essas obras. E é exatamente o que está ocorrendo, é o contrário. A partir da chegada do ministro no ministério, tudo ficou muito mais difícil para o governo resolver essas questões do ponto de vista das construções das barragens e acompanhamento de obra. Por quê? Porque nós iniciamos a obra de barragem Passagem das Traíras para retirar todo o perigo que existia nela, né, porque poderia ser provocado um grande acidente, né, um acidente de grandes proporções em Caicó, se o governo não tivesse tomado as providências urgentes, conforme tomou. E iniciamos essa obra e passamos 6 meses sofrendo aqui para o Ministério liberar os recursos de pagamento de 500 mil. Ou seja, uma mixaria, que é que a gente conhece a palavra, uma mixaria de 500 mil, e o Ministério achou que tinha feito demais em pagar esses 500 mil, que era um serviço que nós já tínhamos pago metade dele com o recurso do convênio que a governadora Fátima Bezerra liberou para honrar o compromisso com a empresa. Senão, a gente não tinha feito nem a abertura da barragem conforme estava previsto e a gente precisava fazer. E após isso, fizemos uma reunião virtual, com a presença do representante do ministro, a presença do representante da PGE aqui, o procurador-geral do Estado, o secretário e a advocacia lá do Ministério. E o ministro assumiu compromisso com o governo do Estado, né, através do DENOX, para liberar esse recurso da Passagem das Traíras. E o que é que o ministro fez? Tomou uma decisão unilateral em cima da barragem Passagem das Traíras, disse que a partir daquele momento o governo ia executar a obra. E que, inclusive, ia entregar essa obra este ano, no final de dezembro. Tudo bem, até aí está tudo bem. Mas nós já estamos em agosto, terminando agosto. O que é que o governo federal fez até agora? Nada. Por que é que a obra está paralisada? Porque o governo federal assumiu a obra.
Então, o deputado Girão, ele tem que falar essa verdade. Foram eles que solicitaram que, a partir daquele momento, o governo federal ia assumir a obra. O deputado Girão, até o momento, nunca fez nada que pudesse ajudar nesta obra. Nunca foi ao Ministério solicitar recurso para o Estado para a obra de passagem das saídas. Então, é muito fácil ele usar as redes sociais atrás de uma lagoa, não é nem no Estado, que não conhece a barragem como foi, não conhece a obra como foi executada, e ele ficar dizendo esse tipo de coisa. João, isso não é bom para o deputado. João, pelo que eu estou entendendo aí do seu relato, você fez um relato histórico, remissivo, né? Sobre desde o início da situação. Então, eu entendi aí que quem está atrapalhando, na verdade, quem está atrasando tudo isso aí, pelo que eu entendi, é o governo federal. Exatamente. O governo federal, ele assumiu o compromisso. Nós provocamos o Ministério Público Federal para ser testemunha, vir para dentro do processo, porque eu sabia e eu já desconfiava que isso poderia ocorrer. O Ministério Público Federal está tomando as providências para o acompanhamento. Eu sabia que isso ia ocorrer, porque nós já estamos terminando agosto e até agora esse processo nem sequer foi iniciado. Como é que em dezembro essa barragem vai estar fechada? Feito toda a sua recuperação. Nós simplesmente não é fechar não, porque nós abrimos. O governo federal vai ter que fazer a obra de recuperação. Porque se quiser só fechar, vai voltar exatamente a etapa que o governo do Estado tomou a decisão de abrir para retirar o perigo que existia na barragem de rompimento. Então, o deputado Girão, é preciso, quando ele for dar uma entrevista, ele peça a assessoria dele para orientar direitinho do ponto de vista dele falar a verdade para a população. João, mas você não acredita que está, na verdade, havendo um desejo de querer politizar a situação? Não, politizado já está. O deputado Girão todo dia está botando vídeo e que não trata da realidade do vídeo. Ele não se apodera do assunto. Ele solta simplesmente o vídeo sem nenhum ponto de realidade, nenhum ponto de verdade no vídeo. Ontem mesmo circulou um vídeo sobre Oiticica. Oiticica, o próprio general Girão, ele participou de uma reunião lá na barragem, querendo que o Estado retomasse a obra sem implantar os protocolos de segurança. Isso é uma irresponsabilidade. E nós tivemos que implantar todos os protocolos de segurança devido à Covid para poder retomar a obra que tinha sido paralisada em virtude da própria Covid. Inclusive, João, sobre Oiticica, né, o ministro Rogério Marinho, parece de uma declaração aí na capital do estado, dizendo que o governo do estado, e o próprio general falou isso também aqui hoje na entrevista a Marcos Dantas, que o governo teria tido 19 milhões de reais bloqueados por uma decisão judicial, né, para quitar dívidas não honradas pelo executivo estadual, e esse valor, esse montante, 19 milhões, seria recursos do governo federal para a barragem de Oiticica. Isso procede? Procede os bloqueios. Isso é transparente. O Ministério Público Federal sabe, tem esse conhecimento, a TCU tem esse conhecimento, o Ministério, inclusive, tem esse conhecimento que nós enviamos. Agora, o que são esses bloqueios? São bloqueios de processos do Estado, do governo anterior que eles apoiaram. Eles não honraram esses compromissos de pagamento. Então, os bloqueios, e todo mundo sabe o que é um bloqueio judicial. A pessoa mais humilde que tem sabe o que é um bloqueio judicial. Eu acho que só quem não sabe é o general Girão e o ministro que está falando sobre esses bloqueios, atribuindo ao Estado, hoje, do governo da professora Fátima Bezerra, que não honrou os compromissos. É exatamente o contrário. São compromissos do governo anterior, não honrado, que eles, inclusive, apoiaram. Então, é interessante e é muito bom que isso venha ao rádio mesmo, para ser bem esclarecido, para que as pessoas tomem conhecimento
de que eles estão querendo fazer uma politização de obras importantes para o estado do Rio Grande do Norte, especialmente a região Seridó. O povo do Seridó não merece esse tipo de tratamento. Nós estamos conduzindo a obra com toda a responsabilidade que a governadora exige, acompanhada rigorosamente por um movimento dos atingidos, rigorosamente pelo Ministério Público, e não tem como você ficar atribuindo os problemas da obra ao governo de Fátima Bezerra. Ao contrário, foram eles que criaram todos os problemas que hoje existem na obra. Inclusive, nós retiramos uma empresa que criou vários problemas na obra, e a gente hoje está conduzindo a obra, graças a Deus, com a satisfação do movimento dos atingidos, que acompanha ela rigorosamente. Então, todos os problemas que foram criados na obra, inclusive esquecidos ao longo, né, da obra, nós agora estamos levantando. Aí eles levantam o problema como se fosse nosso. Estamos criando situações novas para demorar a conclusão da barragem. Ao contrário, o governo só tem 1 ano e meio. Todos os problemas foram para trás. As paralisações das obras foram para trás. Eles é quem promoveram essas paralisações. No governo de Fátima Bezerra, a única paralisação que teve na obra foi em virtude da pandemia. Não foi por incompetência do governo. E assim que o governo tomou as providências de implantar os protocolos de segurança, de saúde, nós voltamos. Hoje a obra está em ritmo acelerado. Não tem nenhuma obra paralisada, como o general Girão está dizendo. Então, com relação ainda à barragem Passagem das Traíras, João, existe alguma possibilidade, existe a possibilidade de o governo do estado, por exemplo, acionar judicialmente o governo federal por não ter cumprido o prazo que prometeram para concluir a obra, ou isso fica a cargo do Ministério Público, que está também acompanhando de perto a situação? Nós já fizemos isso, Vicente. Nós já acionamos o Ministério Público Federal, já provocamos o Ministério Público Federal e já mandamos toda a documentação da barragem para o Ministério Público Federal acompanhar. E, inclusive, propondo que haja um termo de compromisso do ministro para concluir essa barragem, uma vez que eles agora assumiram. Agora, me parece que é como eles no início fizeram. Espero que tenham recurso. Assumiram o compromisso de repassar para o Estado e não repassaram o recurso. E até agora não iniciaram a obra que assumiram que ia iniciar. Certamente, esses recursos eles estão com dificuldade de alocar. Eu não sei, não compete mais o Estado entrar nesse. Agora, o que compete é o deputado general Virão dizer a verdade que está ocorrendo. Tá ok, João. Algo mais a acrescentar? Não, é somente para dizer a você, filho, que essas coisas, elas deixam realmente a gente insatisfeito, porque o governo da professora Fátima Bezerra e eu, que sou do Seridó, vocês me conhecem, sabem da seriedade que nós trabalhamos, essa condução desse processo de Passagem das Traíras, a condução da obra de Oiticica, a obra como é que ela está hoje. O que é que nós fizemos? Fizemos um projeto de replanejamento da obra, todos satisfeitos, entregamos essa semana já um projeto, e a obra já para a pessoa já tem ideia de como vai ficar, retirando todos os problemas que eles deixaram no governo anterior. Aí vem um deputado, o próprio ministro, fica insinuando na rádio, tocando fogo num processo que não há necessidade para isso. Quer dizer, o papel do ministro, o papel do deputado federal é de ajudar. Nós estamos aqui precisando de ajuda do ministro do Estado, do deputado do Estado, para poder a gente concluir esses projetos. Então, eu acho que esse é o papel. A alegria nossa de ter o ministro do Estado ajudando
Eu disse no rádio. E até agora as coisas não estão sendo conforme a gente esperava. Eles estão exatamente fazendo o contrário e a gente queria que, e assim desejava que eles fizessem. Muito obrigado, pelo o apoio aí de vocês e convidar o governo do Estado coloque com muita clareza aí a situação que existe hoje no Passagem das Taíras e o Oiticica.